estarem conosco. Nós temos feito esse evento, o primeiro foi presencial, os outros 3 online, e temos a satisfação de fazer esse quarto encontro, que é o Encontro de Trabalhadores Espíritas aqui de Minas Gerais, para podermos discutir o movimento espírita, lembrar do nosso compromisso como espírita, para que possamos ter as forças necessárias para cumprir o que a nós foi oferecido como oportunidade. Meu nome é Carlos Gomes, eu estou atualmente na presidência do 23º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais. Está aqui também o vice-presidente, o Carlos Alberto Bertozzi, e o secretário Vlada Júnior, e nós 3 juntos presidimos ou dirigimos essa gestão do CRE, numa presidência colegiada, que é uma forma em que estamos implantando para que nada saia da cabeça de uma pessoa, mas que seja discutido, num trio, para que todos nós aprendamos a dirigir, essa instituição, e junto a nós as áreas, que depois vão ser apresentadas pelo Carlos Alberto, porque é uma equipe, é um grupo, que nós queremos que seja mais que um grupo, uma família, que todos tenham sentimento fraterno, e cada vez que fazemos um encontro, aumenta essa nossa família, e assim só nos dá alegria. E falando em família, vamos conversar com o nosso irmão maior, pedindo ao Vladas que faça a nossa prece inicial, por favor. Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos pedir a Jesus que possa estar conosco nesse sábado, trazendo-nos a inspiração, resgatando de dentro de nós a motivação, a luz, o carinho, o amor, para com o trabalho do Espiritismo. Que sejamos orientados, que sejamos esclarecidos, que sejamos fraternos, e que aquilo que discutirmos aqui hoje, que as ideias, que as sementes, que as boas sementes possam ser plantadas em nós e que nós consigamos cultivá-las, regá-las, a fim de que essa árvore do Evangelho possa crescer e florescer, dando sombra e alimento a todos aqueles que sofrem nesse planeta de provas e expiações. Que Jesus esteja conosco, assim seja. Muito bem, graças a Deus. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma apresentação breve sobre a federativa, municipal, estadual, e depois vamos abrir para que todos possamos conversar, discutir e ver as demandas das casas para podermos contribuir. Pedir para o Pedro apresentar aí o primeiro slide, por favor. Lembrando que está sendo gravado, então quem não quiser aparecer na gravação, se quiser fechar a câmera, pode ficar à vontade. Então, nós somos o 23º Conselho Regional Espírita, num estado que tem 28 conselhos. Nós somos o 23º, com sede em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Então, como eu falei, nós somos um trio, eu na presidência, o vice, o secretário, formando essa diretoria. O próximo. Então, tudo começa há 65 anos, quando houve o 3º Congresso Espírita Mineiro, realizado na nossa capital, em Belo Horizonte, de 22 a 24 de junho, e foi aprovada uma resolução para organizar o movimento espírita de Minas Gerais, visando a unificação. E aí, a partir dessa data, é que surgiram tanto o Conselho Regional Espírita, quanto o Conselho Municipal Espírita, quanto a ZANE, para uma organização do movimento. O próximo. Bom dia, quem está chegando agora. Então, a missão do CRE,
do nosso caso aqui, o 23º, dentro sempre da codificação kardeciana, porque temos que lembrar que só é espiritismo quando se enquadra dentro da codificação kardeciana nos estudos de Allan Kardec, né? E qual é a nossa missão? Integrar, apoiar, estimular e orientar as casas espíritas daqui da nossa região. Então, veja que nenhum desses verbos aí encontra o mandar, supervisionar, né? Não tem essa função o Conselho, né, Regional Espírita, embora alguns pensem que sim, e quando a gente vai fazer uma visita a uma casa, nós vamos supervisionar, né, nós vamos lá como, né, inquisidores. Não existe isso no movimento espírita. Ao contrário, nós vamos numa casa para dar suporte, que é esse nosso evento aqui hoje. O que o CRE pode fazer em favor das casas para que elas fiquem, né, cada vez mais dentro dos princípios, né? Porque a gente vê o seguinte, às vezes uma casa isolada, ela fica meio desorientada o que deve fazer no seu trabalho para que seja espírita. O microfone aberto aí, por favor. Desliga isso, obrigado. Então, o suporte é dado pelo CRE, com material, com curso, com o que a casa precisar, nós estamos aqui para isso. Né? O próximo. Nesse próximo, nós vamos ver que faz parte da nossa jurisdição aqui 53 cidades aqui da região. Né? No último censo, de 2010, né, contava com mais de 800 mil pessoas, sendo que 7.500 se declararam espíritas, fazendo aí um espírita para cada 106 pessoas. Né? Mas aonde estão esses 7.500 espíritas que deveriam estar lotando as casas espíritas? Está faltando aí uma divulgação maior para que eles adentrem a casa, fiquem e movimentem, né, o espiritismo aqui na região, né, porque espírita tem. Próximo. Então, aí o mapa aqui da nossa região, com todas as cidades, né, que vai desde Albertina, Jacutinga, né, passa por Cristina, vai lá em Carvalhópolis, Poço Fundo, Sapucaí, Mirim, é bem extenso, né, o nosso campo aqui de atividade para esse CRE. Próximo. Quais são os objetivos, então, que queremos alcançar, né, ao longo dessa gestão, e já estamos na terceira gestão, né, principalmente eu e Vladas. Primeiro deles, e o principal, apoiar as casas espíritas, promover a integração entre as casas precisam se encontrar, precisam conversar, precisam trocar ideias e trabalhadores, inclusive, né, realizar eventos em conjunto, né? Sempre nós falamos, eu e Vlados começamos aqui no CRE, porque independente do CRE, nós sempre fizemos trabalhos integrados. Quando eu era presidente de uma casa aqui em Itajubá, ele presidente de outra casa em Santa Rita, moramos em cidades diferentes, mas fazíamos eventos em comum, né? E aí, a partir de que assumimos o CRE, vamos estender isso para as outras casas, para as outras cidades também, né? Bom dia, Ricardo. Então, criação de mecanismos, principalmente para divulgar e integrar as casas espíritas. Por isso que nós criamos a Agenda Espírita no grupo do WhatsApp, onde as pessoas podem ali divulgar palestras, divulgar eventos, tem mais de 100 pessoas ali inscritas, para poder saber o que está acontecendo no movimento. Sem divulgação, nós ficamos invisíveis na própria cidade. Isso aí a gente vê quando a gente faz uma feira do livro na praça e chega alguém e pergunta, nossa, mas tem centro espírita aqui na cidade? Isso é uma vergonha para o movimento espírita, a meu ver, porque nós temos um centro que não se divulga e depois fala que as casas estão vazias. Então, precisamos, sim, ser Coca-Cola, né? Divulgar o tempo inteiro, programa de rádio, né? Cartaz, quem puder fazer outdoor, faz. Precisamos sair da casca, precisamos sair da concha e mostrar que nós existimos e temos um tesouro em mãos para oferecer de graça. Por que vamos ficar só conosco esse tesouro, o próximo?
Então, lembrando sempre, o que é um centro espírita? Que tem casas isoladas, que às vezes, como eu falei, fica desorientada, perdida, e a gente vê tudo acontecendo numa casa espírita, menos o que precisa acontecer. Casa espírita é local de trabalho, em primeiro lugar. Primeira vez você chega na casa é frequentador, na próxima você já pode virar um trabalhador. Não é isso que precisamos colocar em mente. Todos nós, da Casa Espírita, somos trabalhadores do Espiritismo do Cristo. Né? E precisamos ter esse espaço para nós atuarmos. Né? Porque hoje, né, as pessoas muitas vezes não vão, que vão só como frequentadores, elas não assumem compromisso com a casa. E a partir do momento que você dá um trabalho, né, você vai ficar na recepção, você vai ficar colocando água, você, né, vai fazer uma leitura, ele já tem um compromisso de estar ali para esse trabalho. Né? E a oração, né, porque nunca estamos sozinhos, estudo, nunca esquecer do estudo numa casa espírita, né, sempre evangélico, doutrinário, o próximo. Esse centro espírita, os presidentes vão se reunir e formar o SEM, Conselho Espírita Municipal. Se tiver 2 centros espíritas na cidade, já pode formar um SEM. Se tiver cidade próxima que só tem um centro, chama também para formar, que ele também vai participar desse projeto de união e unificação. Não podemos tirar isso da nossa mente. Estamos num projeto de união e unificação. O que é a união? Isso aqui que estamos fazendo, nos reunirmos em nome da doutrina espírita. E unificação é falarmos a mesma língua, é a língua de Jesus, interpretado por Allan Kardec. Então, esse SEM vai orientar, não vai mandar, não vai supervisionar, orientar casas espíritas que precisem de orientação, de material, de curso, que seja, recomendar as normas que devem ser seguidas, né, que são diretrizes, né, para que possamos falar a mesma língua e ter um movimento coeso. O próximo. Também vai se formar uma aliança municipal espírita, que são os trabalhadores das casas que se unem também para se integrar nesse projeto, realizando eventos em comum. Próximo. E chegamos ao conselho, que é a reunião, né, de todas as AMES, que vão eleger, né, um grupo para formar esse conselho regional, né, que vai aproximar, né, como eu falei, as cidades onde tem as casas espíritas, vai ser um elo entre a AME, que vai levar as casas espíritas, e a federativa estadual, que vai aparecer aí no próximo slide, por favor. Aí, Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, né, que é um conselho estadual, onde reúnem 28 CREs, né, de toda Minas Gerais, com mais de 800 municípios. Né? Então, é um órgão federativo de unificação do Estado. Tem também lá, o objetivo é a unificação, sempre a unificação, falarmos a mesma língua, e fazer esse intercâmbio, né, entre o estadual, o municipal, o regional, o municipal e o federal, que é o próximo slide aí, Pedro. Então, antes do federal, tudo acontece, né, na nossa federativa mineira, que é a União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, né, onde ela alberga esse COFENG para as discussões, são promovidos estudos, material de estudo, no site da União Espírita Mineira tem vários materiais, apostilas, livros para serem baixados gratuitamente, que nos dão todas as diretrizes para um trabalho profícuo nas nossas casas. O próximo. E chegamos a Brasília, né, a Federativa Brasileira, onde tem o Conselho Nacional. Então, cada presidente de federativa estadual vai se reunir no Conselho Federativo Nacional com o mesmo objetivo, né, fazer com que esse movimento espírita tenha união, tenha confraternização, fale a mesma língua e caminhemos na mesma direção. Né? Próximo. A FEB, né, que as pessoas precisam conhecer melhor a FEB e não do que se ouve dela, é o órgão federativo nacional, está aí desde 1884 para divulgar, difundir a doutrina, né, e tem feito isso até em nível internacional, né, estamos com uma irmã aí que é fora do país, que graças à FEB, né, esse espiritismo já está, né, chegando
fora do país, né? Tem a Federação Internacional Espírita, né? Então, precisamos engrossar esse movimento com união solidária dos espíritas, né? Um auxiliando o outro, e a unificação das instituições espíritas. São esses dois, né? Esses dois itens aqui, o mais importante para nós guardarmos e executarmos, né? Nos unirmos no que pudermos unir para auxiliarmos uns aos outros, independente da casa. Não tem mais essa coisa, é a minha casa, é a casa do outro. Não, somos uma família só, divididos em casas diferentes. Precisamos nos visitar, somos todos primos, se não quisermos ser irmãos, né? E unificar o que se faz dentro de uma casa espírita. Então, a pessoa tem que entrar numa casa espírita e saber que está entrando numa casa espírita, entrar numa outra cidade e saber que também ali é uma casa espírita. Com quais características? Né? O que determina que, ao entrar numa casa, eu vou reconhecer que é espírita? Principalmente, claro, a codificação de Allan Kardec e o Evangelho de Jesus, o próximo. Então, foi feito um redondograma, né, que não é um organograma. Por que redondograma? Se nós colocarmos esse esquema, né, na horizontal, nós vamos ver que é uma mesa redonda, como dos cavaleiros da Távola Redonda, do rei Arthur, onde não tem a proeminência de ninguém. Todos nós somos importantes nesse movimento espírita. O Centro Espírita, o SEM, a AME, o CREA, o COFENG, o EM, Conselho Federativo Nacional, e a FEB, estamos no mesmo plano, no mesmo time, chutando para o mesmo gol. É isso que precisamos pensar, não pode ter rivalidade entre espíritas de maneira alguma. Né? Próximo. Existe uma cartilha também, né, em um dos materiais para download no site da União Espírita Mineira, que explica tudo isso que eu estou falando com mais detalhes. É importante baixar e enviar, né, para os trabalhadores da casa, para que eles tenham uma ideia do movimento, que às vezes eles só conhecem os trabalhos daquela casa e fica ali no arroz com feijão a vida inteira e não conhece o resto do cardápio que existe nas outras, que existem outras instituições, outros movimentos, que inclusive ele pode e deve participar como trabalhador. Nós não vamos formar aqui um grupo de elite, é sempre, né, os mesmos que são presidentes. Vamos, né, modificando e dando oportunidade e espaço para todos trabalharem. O próximo. Qual é, né, a base disso tudo? Jesus. Quando Jesus diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará no deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Né? Isso, Vladas e eu, desde a outra gestão, temos percebido. A casa que não se integra, ela acaba fechando, né? Porque as pessoas vão desencarnando, vão saindo, e ela não tem nenhum elo com outra casa. Né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, de todos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços para que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. O próximo. Então, tudo, né, isso aí vem lá de Bezerra de Menezes, no caso aqui do Brasil e da FEB, né? Nós pedimos tanto para Bezerra, gostamos tanto de Bezerra de Menezes, então vamos atender um pedido de Bezerra de Menezes, já que ele atende tantos nossos pedidos. Né? Então, Bezerra, na sua primeira gestão como presidente da FEB, em 1889, esboçou esse projeto que estamos querendo colocar em prática até hoje, o próximo. Porque antes só existia a FEB para atender todas as casas espíritas do Brasil, né? Sobrecarregava demais os trabalhadores da FEB. Então, foram criados, né, essas federativas. Né? Então, inaugurou sessões, né, com o estudo do livro, né, convidou ao estudo, relacionamento amoroso, sendo aí esse relacionamento e o estudo a tônica das suas ações. Próximo. Qual é a mensagem dele para nós? Entre nós, são poucos os que conhecem a doutrina do Mestre, essa é a verdade. Há espíritas por conversas que nunca leram o Livro dos Espíritos. É, sobretudo, essa falta de estudos que acarretam mal para a doutrina. Esquecendo-se os grupos desses preceitos, pode-se dizer que quase todos pecam pela base,
Foi por isso, sem dúvida, para uniformizar os trabalhos em todo o mundo espírita e por todas as partes tem se agitado a questão de federarem-se os grupos, aí surgindo as federativas. O próximo. Então, aí ele implantou uma organização com união, com método, né? Uma congregação espírita dividida nessas federativas. O próximo. Pode passar, Pedro. Né? Então, aí, olha o que ele diz: o grupo não vai perder a sua autonomia, apenas que todos tenham um método similar de trabalho, com normas de conduta, né, de desenvolvimento na casa. Próximo. Estou extrapolando. E uma frase que conhecemos muito dele e que devemos praticar é essa: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. É isso que nos traz aqui no dia de hoje. Possamos nos unir com um propósito maior, que é de Jesus. Obrigado, Pedro. Pode tirar, vamos ouvir o caso aberto agora, e depois o Vlado, depois nós abrimos para todos. Bom dia a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas doutrinárias. Pedro, por favor, apresentação. Então, essas são as diversas áreas doutrinárias. Então, a área da família, que tem o principal objetivo, a evangelização da família no centro espírita. E uma coisa que é importante a gente pensar, a gente entender sobre as áreas doutrinárias, é que elas atuam como um conjunto. Então, não é simplesmente a ideia não é segmentar, é sempre ter ações entre as áreas. A área da família tem a principal responsabilidade, como eu falei, então, a evangelização. A área de infância e juventude, estar próxima e a criar atividades para as crianças e para a juventude, trazendo os futuros espíritas, trazendo os futuros líderes do espiritismo, das nossas casas e do Brasil como um todo. A gente sabe da importância de a gente buscar essa juventude, pois nós, infelizmente, as casas espíritas estão se envelhecendo. Cada casa espírita acaba tendo trabalhadores que estão ficando, que é ótimo, mas a renovação às vezes precisa ser pensada nisso, para que a gente aconteça essa renovação e mais pessoas se juntem ao nosso movimento. A área de orientação mediúnica, focada no estudo da mediunidade e na prática da mediunidade. A comunicação social espírita, que envolve toda a parte da comunicação, bem como Pedro, que está aqui nos dando todo o suporte nessa parte da apresentação. Tudo isso faz parte do escopo dessa área de comunicação social espírita. A área de assistência e promoção social espírita, que pensa na questão da assistência social e da promoção social, não somente a parte de doar coisa para as pessoas, mas achar formas para as pessoas se incluírem, seja na sociedade, seja na casa espírita. A área de atendimento espiritual, que envolve desde a recepção até a exposição do evangelho, até tudo que diz respeito ao trabalho na casa espírita. O atendimento, obviamente o atendimento fraterno também está envolvido aí, passe à distância, ou o nome que a gente queira, um nome mais atualizado que a gente busque para o passe à distância. Tudo isso está dentro da área de atendimento espiritual. A área de estudo do espiritismo, que foca mais nas obras de Kardec, principalmente nas obras de Kardec, e também nas obras, por exemplo, de Emmanuel, nas obras de André Luiz. A área de estudo do evangelho, que aí é o famoso miudinho, que é uma área que já entra mais em cada trecho do evangelho, para a gente entender realmente. E quando a gente começa a fazer alguns estudos como esse do miudinho, a gente percebe quanto que muitas vezes a gente não entende, ou como a gente pensava que era uma coisa, que na verdade, a hora que a gente estuda com base, com a luz do espiritismo, com base nas obras de Kardec, às vezes não é exatamente aquilo que a gente entendia.
E uma nova área que está chegando, que é a área de estudo do Esperanto, e que eu, felizmente, comecei a estudar o Esperanto recentemente e fiquei muito surpreso. Primeiro, de saber a quantidade de pessoas que estão envolvidas no Esperanto, e quem tiver a oportunidade de acompanhar hoje ou amanhã, não me lembro de cabeça, a área de Esperanto, vale a pena conhecer um pouquinho da história, conhecer o quanto esse idioma se desenvolveu até a Segunda Guerra Mundial, que infelizmente poucos sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, um dos alvos do Hitler foi também os esperantistas. Então, os esperantistas foram praticamente dizimados nessa época. Por quê? Porque eles tinham uma vantagem sobre todas as outras nações. Eles conseguiam se comunicar independente da sua língua original. Então, eles não precisavam falar, não saber falar inglês, outros falavam alemão, outro português, mas todos eles conseguiam se comunicar em Esperanto. E, infelizmente, Hitler viu isso como um grande risco. E eles, juntamente com os judeus, foram também perseguidos. O próximo, por favor. E importante é que nossas casas espíritas tenham todas essas áreas, dentro do possível, claro. Tem muitas áreas, muitas casas que têm poucos trabalhadores, tem muitas áreas que o presidente acaba encampando a grande maioria dessas áreas, mas devagarzinho, não dá para criar todas de uma vez. Tem um grupo mediúnico, então que alguém daquele grupo mediúnico assuma e participe das reuniões e das conversas e das interações da área de orientação mediúnica, por exemplo. A mesma coisa para outras áreas. Tem casas que têm mais facilidades com juventude, tem outras casas têm mais facilidade com o estudo do Evangelho. Então, que devagarzinho a gente vai criando essas áreas, e criar as áreas é ter uma pessoa responsável, e depois, devagarzinho, essas áreas vão crescendo. Próximo, por favor. Esse aqui é o nosso encontro, então, o nosso cronograma de hoje. Estamos nos dirigentes, depois vamos do Evangelho, mediúnica, estudo do Espiritismo, comunicação social, atendimento social e promoção social. A gente fecha o dia de hoje, amanhã infância, juventude, família, e enfim, terminamos com o Esperanto. E é fundamental que cada um de vocês convide os coordenadores das áreas de cada centro espírita, as que tiverem, eles possam participar desses encontros, se interar, conhecer pessoas. É muito bom participar do encontro, que a gente acaba conhecendo mais pessoas. E também, não só os coordenadores, mas todos os trabalhadores são muito bem-vindos. E que a gente não perca essa oportunidade. Próximo. Falando um pouquinho de uma atividade que nós temos, a Caravana da Fraternidade, que surgiu de uma ideia, de uma ideia do passado, que nós já vamos ver, e um trabalho que os dirigentes do CRE e também os dirigentes de cada área se unem para participar desse evento. Então, começou, esse aqui foi o primeiro. Próximo slide, por favor. Então, não vou ler tudo isso daqui, mas em 30 de junho de 22, nós visitamos o Centro Espírita Francisco de Paula Vitor, em Cariaçu, e também tem os centros das cidades de São Gonçalo, Sapucaí e de Eleodora, e essa é uma ideia desses encontros que são presenciais, que a gente consiga congregar algumas cidades e fazer esse encontro. A gente leva informações sobre a missão do CRE, e a ideia é estimular esse sentimento de família do movimento espírita. De onde surgiu isso daqui? Leopoldo Machado fazia esse tipo de caravana, que ele chamou de Caravana da Fraternidade, muito tempo atrás, buscando unir as cidades, no caso dele, no nordeste do país. E a gente, aproveitando essa boa ideia, essa ideia de sucesso que ele teve, a gente está procurando fazer o mesmo. Então, a gente fala sobre a AME, por exemplo, por que é importante ter uma aliança municipal espírita, e a gente busca entender, e esse é o fundamental trabalho dessa caravana, o que cada casa precisa, o que cada cidade precisa, para a gente poder suprir essa necessidade. E a gente viu nesse primeiro encontro, por exemplo, muitas coisas positivas, principalmente nessa troca de experiência. Esse aqui já foi o segundo, aí nós vemos as pessoas que participam desse evento. Aqui a segunda foi em Pouso Alegre, essa aqui é a casinha, a estação de trem, pensando numa caravana que na época de Leopoldo certamente foi feita de trem. Leopoldo Machado e o seu grupo está aí na foto. Próximo.
Então, ele começou lá em 1950, divulgando o Conselho Federativo Nacional e a FEB. E agora, 72 anos depois, a gente segue com esse programa. Num terceiro momento, aqui continuando mais uma cidade, próximo. E nesse caso foi uma região, né, Serras Verdes do sul de Minas, então Cambuí, Extrema, Camanducaia e Córrego do Bom Jesus. O encontro foi no Núcleo Espírito Kardecista Amor e Perseverança, em Cambuí. Também com presença do Lar Espírita Amor e Luz de Extrema, e a Casa de Barnabé de Camanducaia e a Casa de Lucas também de Cambuí. E sempre com essa ideia, ir levar um pouco da mensagem, mas principalmente escutar, ver quais são as pendências, quais são as demandas. E acaba que as demandas acabam sendo muito parecidas em todas as casas, que é a falta de trabalhadores, a falta de compromisso com o trabalho. Então, esse são temas recorrentes que, nessa troca de experiências, a gente começa a descobrir formas de tentar trabalhar esses temas. Que não adianta chegar alguém, nem que seja da FEB, do COFENG, de onde for, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente tem que ver no nosso nível, né, em cada casa, como é que a gente vai trabalhar. E nada melhor do que a gente ouvir de irmãos de casas que estão também enfrentando esse problema, que às vezes uma pequena solução, uma pequena ideia pode ser a solução para um problema que nós estamos enfrentando. Próximo. E um outro conceito que nós começamos a desenvolver esse ano, do seminário. Esse caso foi um seminário sobre mediunidade, foi realizado em Heliodora. A pedido do pessoal de Heliodora, eles pediram para que a gente fizesse um seminário especificamente sobre a mediunidade. Então, nós fomos e falamos sobre o estudo mediúnico, que é fundamental, e também sobre a reunião mediúnica, como que ela deve, dando sugestões com base nas obras que existem, tanto o Livro dos Médiuns, que é a obra principal, né, para a mediunidade, mas outros livros, de André Luiz, por exemplo, que dão dicas de como que a gente deve realizar isso. E fundamental, sempre falando do estudo, não esquecer do estudo junto à prática mediúnica. E não esquecer também da integração do grupo mediúnico com as demais atividades da casa. Isso é fundamental. Então, foi isso que nós levamos para o grupo lá em Heliodora. O próximo, por favor. Foi agora em 28 de janeiro, nós tivemos lá o Centro Espírita Luz, o Alvorecer em Heliodora. Falamos um pouquinho sobre o CRE e depois a mediunidade em si, a responsabilidade que envolve essa atividade no Centro Espírita, retomando algumas informações que a gente recebeu recentemente. O próprio Jacobson Trovão, que para quem conhece, é o coordenador da FEB, da área mediúnica, ele mesmo falou assim, teve casas que durante a pandemia encerraram a atividade mediúnica. Sim, encerraram a atividade mediúnica presencial, encerraram a reunião mediúnica, não significa parar o estudo mediúnico. E ele falou assim, se alguma casa hoje não tem nenhum médium de comunicação para poder fazer a parte da reunião mediúnica, ótimo, siga com o estudo mediúnico. Envolva mais pessoas e siga com o estudo mediúnico. Envolva e que em algum momento a espiritualidade vai falar, bom, agora está na hora de voltar a ter reunião mediúnica. E aí vai aparecer, seja nessas pessoas que estão já estudando há algum tempo, ou seja um novo médium que vai aparecer que possa fazer essa parte da comunicação. E a ideia nossa do CRE, do terceiro CRE, é fazer eventos como esse. Em breve a gente deve fazer aqui na região que eu estou situado, na micro-região que eu estou situado, Ouro Fino, Bueno, Monte Sião, Jacutinga, mais para não esquecer nenhum, acho que só os principais estão aí, Confidentes, que a gente possa fazer uma reunião, por exemplo, falando sobre a exposição do Evangelho. Quais são as melhores práticas para a gente fazer a exposição do Evangelho, criando coletivamente, pegando a experiência de cada um para criar. Isso, falei de 2 áreas, mas qualquer área pode ser envolvida e trabalhar junto para desenvolver esse trabalho. Buscando o quê? Atender uma necessidade das casas. Próximo, eu acho que aqui encerrou. Muito bem, agradeço e passo a palavra ao Vladas. Ok, pessoal, vou compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão enxergando o slide?
Sim. Ok. Bom, pessoal, a gente, além das atividades que o Carlos Alberto passou, a gente queria só lembrar de algumas que já existem há algum tempo, que elas são importantes, têm sido importantes no movimento espírita, e o 23º CRE tem apoiado, né, ou desenvolvido. Aqui tem um site do 23º CRE, 23cre.org.br, muito importante, né, para vocês conhecerem tudo que a gente tem aqui, tá? Vocês entrem, eu vou colocar o link também aí no chat daqui a pouco. Uma atividade é 20 minutos com Jesus, eu acho que muitas pessoas que estão aqui na sala já participaram. Essa atividade não é do 23º CRE, mas o 23º CRE é um dos agentes, né, porque ela é do Conselho Regional Sul, que basicamente, né, nós convidamos pessoas, né, dirigentes, trabalhadores, né, para estar fazendo o evangelho conosco aí pelas vias do YouTube. Né? Então já faz, se não me engano, uns 2 anos, né, Carlos, que a gente tem, já existe 20 minutos com Jesus. E é uma atividade de integração regional. Aqui é o site do CONICE também, né, que é um congresso que já está na 10ª edição, que nasceu no Lema, né, e hoje tem uma comissão de Minas inteiro, né, que coordena o trabalho, né, está na agenda da União Espírita Mineira também. E o CONICE basicamente é um incentivo à escrita, né, um incentivo ao desenvolvimento, ao estudo dos trabalhadores espíritas. E vocês podem participar e incentivar de diversas formas. A gente tem aqui a submissão de artigos científicos, submissão de resenhas de livro infantil, na área da evangelização infantil. É muito legal isso aqui, a gente já tivemos várias crianças que escreveram, relatório de estudo minucioso do Evangelho, poema com temática espírita, e o relato de atividade espírita, que eu acho que é um dos itens que cabe muito para vocês aqui, que são dirigentes. O que consiste basicamente, né, todas as casas espíritas que estão representadas aqui têm projetos importantes que são desenvolvidos. Então, esses projetos podem ser submetidos, né, por exemplo, olha aqui, nome do projeto, periodicidade, descrição das atividades, número de pessoas beneficiadas, infraestrutura. Então, é um formulário bem simples, né, mas que caracteriza o projeto e vocês podem submeter, selecionados apresentam no CONICE, né, e divulgam o trabalho de vocês. Então, é muito importante. Né? E serve de inspiração para outras casas também. Então, aqui o CONICE, né? A gente também tem o Seminário de Ética e Espiritismo Sul de Minas, que é um seminário que a gente desenvolve, né, integrando diversas casas espíritas. Depois nós vamos divulgar o cartaz e os dias também, né, que ele vai ser desenvolvido. A gente trouxe aqui Biblioteca Itinerante, né, um exemplo aqui que é feito em Santa Rita, mas pode ser Feira do Livro também, só para lembrá-los, né, que nós gostaríamos muito de apoiá-los a fazer uma biblioteca itinerante ou uma Feira do Livro na cidade de vocês. Então, nós temos aqui uma infraestrutura para isso, né, temos apoio. Então, se alguma casa decidir, né, por exemplo, olha, a gente gostaria de fazer uma Feira do Livro, uma biblioteca itinerante aqui na nossa cidade, porque a gente pede só que a Casa Espírita pegue o alvará para determinado dia, para a prefeitura, né, e a gente vai tentar mobilizar as pessoas para prestigiar e estar junto, inclusive levando livros e tudo mais. Aqui a gente tem a página do Facebook do 23º CRE, né, que o Pedro depois, né, na área de comunicação, vai falar mais do apoio que a gente tem à comunicação, mas a gente está sempre disposto, sempre aberto a auxiliar na divulgação do trabalho de vocês, né? E a minha parte basicamente é essa, bem sucinta aqui. Muito bem, obrigado, Vladas e Carlos Alberto. Agora nós queremos ouvir, né, os presidentes de Casa Espírita, aquele que quiser se pronunciar, coloca aí a mãozinha, e vamos ouvir como é que está a casa de vocês, como é que está essa volta. Diego, por favor. Bom dia, amigos. No início, inclusive quando eu entrei, deve ter dado bom dia, mas meu áudio estava desligado ali na baixada, eu não percebi. Então, bom dia, Carlos Alberto, Ladas e amigos aí, Marinho, todos. Tá? Então, né? Sempre, né? A gente tem muita coisa para falar, né? Vamos dar uma resumida aqui, né, Carlos? Tem muita gente aí. Mas é muito gostoso esses encontros aqui dos dirigentes e seria bom que o dos dirigentes tivesse um pouquinho mais de tempo, né? No futuro, que a gente faça mais esses encontros aí, aproveitando esse
grupo dos dirigentes lá, né? Porque realmente tem coisas para discutir, né? Por mais que a gente fale, mas sempre vai aparecendo alguma coisinha nova, e é bom a gente ir conversando um com o outro. E quando estão todos juntos, é melhor do que quando a gente está conversando com o outro numa casa, porque aí passa mais e temos mais ideias de retorno, né? Bom, então, a gente falando, o Carlos, quando estava falando, ele falou lá sobre divulgar mais o espiritismo, né? A gente tem uma rádio aqui na cidade, né? A rádio D2, e tem um momento lá no sábado, né? Das 18 às 19, na realidade são 45 minutos, às vezes dá uma estendida lá. Então, que a gente tem o programa Ciência de Luz, né? Que é o nosso amigo Marcelo, que coordena, e, gente, assim, os ouvintes em si são muito poucos, né? Nós temos, como o Carlos falou aí, bastante espíritas, né, que se diz lá no censo, mas na própria cidade temos bastante também, mas, assim, a vontade deles, vamos chamar assim, né, está muito pouca, né, em prestigiar até esses estudos que são bem aplicados, né, trazem assuntos muito legais, né, tem alguns aqui que participam, o Vlados, Marinho, sempre está lá contribuindo com o Marcelinho, né, então, a gente tem sim que fazer isso que o Carlos falou aí, mostrar, e eu tento mandar essa rádio para a Amanda, né, às vezes nos links para os outros, mas eu acho que a gente tem que, as casas têm que se apoiar aqui e divulgar mais. Ele é uma rádio que dá até para ver online, né, ou seja, via internet, então, assistir programa via internet, então não tem esse problema de falar, não estou na cidade, não estou pegando a frequência. Então, tem outras rádios aí, mas eu estou falando da nossa aqui, porque a abrangência dela é tão legal, assim, onde ela pega, né, e tem muitos aqui da cidade, aliás, dá para falar que mais da metade não são espíritas, tá? Que ouvem. Então, isso é maravilhoso, porque médium, não existe, médium não é espírita, vamos dizer assim, médium não tem relação a, não sou espírita, não sou médium. Então, médium é do ser humano. Então, tem muitos que vão descobrindo que são médiums, certo? Através disso aí, através dos nossos eventos lá, dos nossos programas. Então, nós temos sim que divulgar muito o que já tem feito aí, o que já está pronto, né? Então, para que seja melhor utilizado, por mais pessoas utilizadas e melhor aproveitado, né? Temos, falando no caso de mediunidade mesmo, né? Vou divulgar, Carlos Alberto, beleza. O que acontece, falando de mediunidade, né, tem muitos que depois me encontram na rua e falam assim, nossa, o meu filho, meu filho adolescente, né, tá vendo o menininho correndo dentro de casa, né, então vê o menininho correndo dentro de casa, então acontece várias coisas que as pessoas ficam achando que um tá louco, que tá aí assim, é normal, a gente sabe que desde muito tempo é assim, mas até hoje isso acontece, né, então, meu avô fica falando com a avó, né? Com minha avó que já morreu. Então, ficam chamando de louco e a gente tá sendo, né, relapso nisso aí. Infelizmente, nós temos que assumir, nós estamos sendo relapsos, né? Então, já falei um pouquinho demais, tem muita coisa para falar, mas falem, amigos, vamos lá. Obrigado, Dadir. Nosso tempo está reduzido, nós temos 15 minutos. Eu queria saber mais sobre a Casa Espírita, né? Já que estamos com o presidente de Casa Espírita, como é que está o retorno, né? Se estão todos presenciais, por favor. Ô, Carlos, deixa eu só falar, então, eu sou o Dardia, né, sou do Lema, aqui de Santa Rita do Sapucaí, né, a Casa Espírita lá, Espíritas Mãos de Amor, e estamos aí. Regina. Bom dia. Bom dia. A nossa casa voltou, né, depois Só da fala a pandemia. cidade, por favor, Regina. É Cristina, a cidade, a Casa Espírita Fraternidade Espíritas Caminhos de Luz, e nós voltamos o trabalho, as palestras públicas, trabalho mediúnico terça, trabalho mediúnico quinta, estudo do Livro dos Espíritos e de uma apostila na FEB, que é Mediunidade Prática, o volume 1, que não precisa ser médico para estar ali estudando, mas aí já vai desenvolvendo, vai se interessando, vai vendo se gosta, se não gosta, né? E na segunda, palestra pública. Mas, na verdade, Carlos, amigos espíritas, dirigentes, nós estamos, assim, com pouquíssimo público, muito pouco. No carnaval, na segunda, eu abri, foram 2 pessoas, eu e mais os espíritos, né? Mas
Tá muito devagar mesmo, pessoal. Eu gosto, eu acho bonito. Nem os próprios espíritas que se dizem não vão. E os trabalhadores voltaram? Voltaram, mas nem os trabalhadores, às vezes, não dá para ir na segunda. Tá? Por isso que tem o estudo da quarta-feira, que os trabalhadores, principalmente os médios, têm que frequentar, porque, né? É condição para ele trabalhar e estudar. É verdade. Isso é bom. Obrigado, Regina. Maria Cláudia? Bom dia. Bom dia. Você pode? Eu sou Maria Cláudia, Grupo Espírita Samaritanas de Poços de Caldas. Nós não paramos na pandemia, ou melhor, fomos obrigados a parar por 2 vezes, por mais ou menos 15, 20 dias cada vez, por conta do decreto municipal, né, fechando todas as entidades religiosas. Mas, após esse decreto, né, liberação, nós voltamos a funcionar. Nossa casa funciona de segunda a segunda-feira. Temos reuniões públicas, mediúnica, temos mocidade, pré-mocidade, evangelização e estudo esse ano do COEM e o que a gente chama aqui aprendizes da mediunidade. Temos uma boa frequência de segunda a segunda-feira. Aos domingos, por exemplo, que é um público maior, está por volta de 100 pessoas. E segunda-noite também, por volta de 50 pessoas. Os outros dias, 20, 30 pessoas. É um centro grande, né? É um centro grande. Que bom. Agora, em relação aos trabalhadores, também nós éramos muito até a pandemia. Aí, durante a pandemia e agora, né, após pandemia, reduziu. Eu acho que o pessoal se acomodou, né, de ficar em casa, assistir certas reuniões, palestras online, porque nesse tempo da pandemia a gente tinha as reuniões presenciais e online também, a gente gravava. Então, eu acredito que por comodismo, né, as pessoas se afastaram, mas esperamos que elas retornem, né, ao trabalho. Tá bem, muito obrigado, Maria Cláudia. Eu que agradeço. Perdão, pode terminar. Obrigada. Eu acho que essa questão que a Maria Cláudia diz aí, né, da redução, exigiria uma pesquisa, né? Por que os espíritos, muitos trabalhadores, não estão voltando, que é uma situação de muitas casas, né? E nível nacional, né? Não é nem só aqui na região. Vamos ver o que é. Obrigado aí pela participação. Eu acho que seria interessante sim, uma pesquisa para saber a real situação, né? Porque a gente fica supondo, mas não sabemos a realidade. Né? Exatamente. Obrigada. Obrigado a você. Quem mais? Fala, Cristiana. Oi, pessoal, bom dia. Cristiana, sou do Núcleo Espírita Humberto de Campos, de Pedralva. Aqui a gente voltou, né, mas a gente também não tem reunião mediúnica, não tinha mesmo antes. A gente voltou com os estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho, e a gente continua participando online de vibração junto com o pessoal do NEFA Itajubá, e tem a nossa vibração também retornou, e estudo da Gênese, que a gente faz junto com a vibração. Mas muito pouco frequentador. Inclusive, assim, na hora que eu vou, até nos trabalhadores, quando eu vou, passo alguma mensagem, ninguém nem responde, tá meio complicado. Para esse encontro mesmo, convidei, ninguém nem responde. Estamos passando também por momentos difíceis, os nossos trabalhadores. Tem uma trabalhadora nossa que está fazendo tratamento com quimioterapia, tem uma que está com muito problema com os pais, né, muito idosos. Então, assim, já tinha pouco, e os que têm estão com dificuldade, então está meio complicado. E frequentadores também muito poucos.
Nós estamos, assim, querendo retornar agora com, assim, palestras com convidados, para ver se chama mais gente e tal, nós estamos se organizando para isso. Isso aí. Mas vamos indo. Obrigado, Cristiano. Mônica tem a solução. Bom dia a todos, gente. Gostaria muito de ter a solução, mas, Fala para o pessoal de onde infelizmente... você é, por favor. Alô? Fala de onde você é, por favor. Ah, tá. Eu sou Mônica de Bueno Brandão. Só avisando que eu não sou a dirigente. A nossa dirigente faz um tratamento, está fazendo um tratamento, quimioterapia, já há algum tempo, então acaba que às vezes ela não está muito bem, está sob os efeitos colaterais, então é eu que acabo substituindo, inclusive na reunião hoje ela não pôde estar. Ela teve em Barretos durante 3 dias e voltou ontem, então ela não está muito legal hoje. Mas nossa casa é muito pequena, bastante pequena também, a gente já retornou, né? O trabalho mediúnico a gente parou o mínimo possível durante a pandemia, né? Como é um grupo pequeno, a gente tinha espaço para estar mais distante, então a gente parou o mínimo possível. E os outros trabalhos a gente parou mais, mas agora já retornamos. Tem os mesmos problemas de todos. Poucos trabalhadores, mas a gente já tinha poucos mesmo. Voltamos, mas éramos poucos e continuamos poucos. E frequentadores, eu imagino que esteja voltando aos poucos. Mas é uma casa muito pequena. A gente retornou com estudo do Evangelho, a gente tem um estudo do livro dos médiuns para iniciantes que se interessam, retornamos também, tem pouca gente, mas estamos aí firmes. Os trabalhadores do grupo mediúnico têm no mesmo dia após o trabalho mediúnico, a gente tem 40 minutos que a gente estuda também regularmente. O trabalho social que a gente distribui cesta básica, esse a gente não parou nem na pandemia, né? A gente só não teve os encontros para almoço fraterno que a gente tinha todos os dias da entrega, mas já voltamos agora também. E estamos na luta, mas é o problema que todo mundo enfrenta. Casa pequena, número de trabalhadores é pequeno, então a gente faz tudo, né? A gente acaba estando grande, em todos, né? os lugares. O coração Mas estamos é grande. firmes aí, ninguém desanima, não. Nós temos que ver que, pelos relatos, os problemas realmente são de todas as casas, né? Mas não precisa fazer todos os trabalhos, mas aquele que fizer, fazer de coração, fazer que está trabalhando para Jesus, com Jesus, e os desencarnados são sempre presentes. Vinícius? Bom dia a todos. Estou atualmente, né, na diretoria do Núcleo Espírita Fraternidade de Amor em Itajubá. Eu acho que assim como todas as casas, né, durante a pandemia fechamos um pouquinho, mas tivemos um crescimento muito grande da parte online, né, os trabalhos do YouTube de divulgação. Como já relatado aqui, questão dos trabalhadores, né, até a gente enfatiza bastante, né, casa na casa, referente à frequência, né, tanto do pessoal que vai assistir, quanto dos trabalhadores diminuiu consideravelmente, mas eu acho que até esse estudo seria bacana para a gente conseguir entender e talvez achar o ponto para tentar trazer eles de novo para casa, né. As atividades, pelo menos da nossa casa agora, estão retornando ao presencial já com bastante frequência pós a pandemia aí, só que a gente vê que sempre fica naquele mesmo ciclo de palestrantes, né? Estamos tentando também convidar outros palestrantes para dar uma melhorada, né? Até a questão da AME tem tentado, né, fazer isso, dessa integração entre as casas dos palestrantes, então acaba auxiliando até a diretoria, né, para estar montando as escalas. A gente teve a troca de diretoria recentemente, né, vencendo o primeiro mandato aí, e uma sugestão que a gente conseguiu, creio que talvez muita gente não consiga, a gente conseguiu estar inserindo a parte do adjunto para os diretores. Então, na prática, em cada diretoria, a gente tem 2 pessoas trabalhando, o diretor e o adjunto, que seria, na prática, como se tivesse 2, e acaba auxiliando aí no trabalho de cada um, que às vezes fica pesado, né? A gente tem a correria do nosso dia, tem os afazeres e também as demandas da casa. Então, aí, 2 ajudando a carregar o peso do piano fica mais fácil, né? Eu acho que é isso que eu tinha para contribuir.
Obrigado, Vinícius. O Vinícius falou algo aí que auxiliaria algumas casas com falta de trabalhador, o rodízio de palestrantes, porque nós somos trabalhadores da causa mais do que da casa. Então, se eu consigo fazer palestra na casa, né, em que eu estou filiado, eu posso fazer em outra também, e isso auxilia a troca, né, de visão, como é que eu estou vendo aquela passagem do Evangelho, e enriquece. Pode Né? usar até a mesma palestra, né, Carlos? Não Sim, precisa nem sim. estar fazendo outra. Pode falar aí, quem levantou a mão, acho que foi a Lu, né? Oi, peraí, deixa eu ligar minha câmera. Se Eu cheguei em apresente, por casa. favor. Sim. Boa tarde mais uma vez. Eu estou em Viena, ouvindo com bastante atenção tudo que foi falado até agora e a gente pensa como que são iguais, né? Como os nossos problemas são bem parecidos, mas vocês ainda são privilegiados. Em outro momento, a gente pode falar mais da situação aqui, se vocês quiserem saber. Nós não paramos na pandemia no sentido de estudo, né? Começou algo novo que todos vocês sabem relacionado ao YouTube. Tinha a ver também com o aniversário da nossa casa, que em 2021 fez 10 anos, então nós começamos também a aprender a trabalhar com essa ferramenta. Trabalhamos também com crianças, nós temos o Infanto Juvenis, inclusive de bebês, não parou na pandemia, elas passaram por online, foi bastante interessante essa experiência. E agora, com o retorno no presencial, o que eu acabei de ouvir agora, eu creio que foi da Mônica, né? Então, nós somos, como vocês podem imaginar, uma casa pequena, no qual os trabalhadores são também os frequentadores. E o que vem na minha mente quando vocês estavam falando, o quanto que é importante a motivação de cada trabalhador, né? Porque é cada trabalhador que traz mais alguém. Então, essa circulação, né, de troca, de trabalho, de energia. E, rapidamente, para mim não me estender muito, nós temos aqui um encontro das casas espíritas da Áustria, que são poucas, e ele fez agora 8 anos. Então, foi um movimento que nós começamos, inclusive incentivado pela nossa casa, e agora, cada ano, cada casa organiza. É muito importante esses encontros. Então, eu agradeço muito a vocês por eu podendo estar participando aqui, e estar sentindo a energia maravilhosa de vocês, e gratidão, porque eu estou aprendendo muito ouvindo vocês, viu? Obrigada. Obrigado, agradecemos a você também. E parabenizar, né? Porque falar de espiritismo no Brasil, de certa forma, é mais fácil do que falar num lugar onde as pessoas não conhecem, né? Então, você está aí como pioneira, e isso aí só é motivo de gratidão e de parabéns para vocês aí do grupo. Dá um abraço aí para todo o pessoal. E o desafio da língua, do idioma, que é o alemão também. Obrigado. Caso aberto? O Áureo também tinha levantado a mão aí. A Áurea é a Lu. É ela que falou. Falando um pouquinho aqui da AME, né, de Ouro Fino, que somos 3 casas, e também estendendo Bueno, Monte Sião, informações aqui da região como um todo. Todas as casas tiveram algumas atividades encerradas durante algum tempo, todas já voltaram. Algumas se adaptaram melhor à questão virtual. Então, a Mônica mesmo acabou de falar lá em Bueno, eles têm um grupo de WhatsApp, todo dia eles fazem a prece, fazem vibrações, todo dia isso está continuado, desde a pandemia. Uma casa aqui, que é o CEAP, que é a casa mais antiga aqui de Ouro Fino, 100 e tantos anos, é o Antônio de Pádua. Todo domingo eles têm uma atividade também virtual, e as outras casas, algumas não se ajustaram muito bem na questão virtual. A União Espírita Ângelo Ismael, essa também tem atividades que envolvem mídias sociais, e outras não se adaptaram. Faz parte. Eu acho que devagarzinho as casas vão percebendo que é importante também ter, claro que ninguém vai deixar o presencial de lado, mas também ter o virtual. Era isso. Obrigado, Carlos. O mais importante, gente, é de saber que cada um de nós foi escolhido para estar, nesse instante, divulgando a doutrina espírita da forma em que consegue divulgar.
né? Eu estou assistindo, como eu comentei, aquela série The Chosen, que fala, ali há um diálogo de Jesus com os apóstolos, a insegurança de cada um para fazer, né, terraplenagem do terreno ali de Jesus, né, com a sua fala pela primeira vez. E nós já estamos aqui há mais, né, mais vezes, e já sabemos do Evangelho. Então, agora nós somos chamados para falar do Evangelho em nome da doutrina espírita. Então, o mais importante, a meu ver, não vamos desistir. Se a gente estiver sozinho na casa, como falou a Regina, os espíritos estarão conosco e nós vamos falar de espiritismo para os espíritos, mesmo que a gente não esteja vendo. E o mais importante também, manter a porta da casa aberta, né? Ali entra sempre aquela pessoa que vai salvar a sua vida. Tenho visto a necessidade do atendimento fraterno nas casas, as pessoas estão necessitadas de falar, né? O Dadier falou aí a questão mediúnica, que está acontecendo em várias casas. Quem tem a resposta somos nós, espíritas, e precisamos falar e ouvir essas pessoas, né? Nosso tempo já esgotou, mas nós vamos ter o dia todo de hoje, amanhã, né, de domingo, podemos entrar em todas as áreas, eu vou participar de todas as áreas, vamos continuar essa discussão, né, ouvir aqueles que já estão trabalhando, né, na sua área, e eu quero aqui agradecer a presença de cada um, e nos colocamos, né, como eu falei no início, à disposição para o que vocês precisarem, mesmo que seja um desabafo, né, tem o meu WhatsApp, pode mandar para mim, para o Carlos Alberto, para o Vladas, e aqui tem 2 ombros, né, para pelo menos a gente chorar as mesmas causas que estamos aqui vendo que é um problema de todos nós, mas é um desafio e é o nosso compromisso da nossa existência. De repente, estamos nessa existência tão somente para sermos espíritas, e isso já nos torna grandes perante o Senhor, que é a quem vamos, nesse instante, nos dirigir, dizendo muito obrigado por confiar em nós, que nós possamos fazer o que nos compete, sem decepcioná-lo dessa vez, Senhor. Queremos, com a força do Evangelho, com a força dos Espíritos que não desistem de nós, também não desistimos daqueles que abraçamos como irmãos e irmãs que conosco vivem e convivem na nossa casa espírita. É a nossa casa, né, onde somos fraternos uns com os outros, exercitando a palavra amor. Obrigado, Senhor, obrigado, espíritos amigos, obrigado a todos vocês, e nos reencontramos nas próximas salas que vão ser abertas a partir de agora. Um abraço. Fiquem com Deus.